Hey guys, how's it going? Eu sou o Rafael Medeiros da English Specialist e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência como aluno de mestrado em Vancouver numa universidade chamada Simon Fraser University ou somente SFU. Solta a vinhetinha aí e fica ligado até o final que tem muita história bacana, muita coisa interessante sobre a minha experiência de mestrado. Let's go! Então vamos começar pela parte da aplicação, como foi para aplicar, quanto tempo durou e tudo mais. Em relação ao tempo, a aplicação em si ela durou em torno de 10 meses, desde o momento que eu precisei fazer uma prova de proficiência, que no meu caso foi um TOEFL, que foi feito em setembro de 2011, até a hora de eu ir de fato, de embarcar, que foi em julho de 2012. Minhas aulas começaram em agosto, não em setembro, como elas comumente começam, e, portanto, eu tive que ir para lá em julho. Na verdade, eu fui para lá, eu lembro até agora, que foi no dia 27 de julho de 2012. O processo foi mais ou menos assim, eu vou simplificar para ficar bem rápido. Eu fiz o TOEFL em setembro, juntei toda a documentação até o dia 31 de janeiro, que era o meu deadline, então eu acredito que no comecinho de janeiro eu enviei toda a documentação. Eu precisava de algumas coisas diferentes, tipo carta de referência, carta de intenção, alguns documentos bancários, entre outras coisas. Enviei tudo para lá e em março eles mandaram um e-mail para mim dizendo que eu tinha sido aceito no programa. Na verdade eu recebi uma carta. Em 2012 a gente ainda recebia cartinhas. Então eu recebi uma carta pelo correio dizendo que eu tinha sido aprovado para a aplicação, mas ainda tinha outros processos. Então eu ainda passei por uma entrevista no Skype e eu ainda tive que escrever um texto falando sobre as minhas intenções em relação ao programa. Tudo isso foi feito pela coordenadora do curso na época. Após essa pequena parte burocrática da parte de ensino, veio a parte burocrática do pagamento, né? Então eles explicaram que eu teria até tal dia para pagar, na verdade eu teria até o primeiro dia de aula para pagar o curso todo. Essa foi uma parte até interessante, porque a gente não sabia disso. Aqui no Brasil a gente é acostumado a pagar tudo parcelado. Então lá nesse curso especificamente, eu sei que em outros cursos é diferente, mas eu tenho que pagar o curso todo até o curso começar, né, que era no dia 1º de agosto, 2 de agosto, no comecinho de agosto. Então o curso ele custou $27 mil, o curso todo, os 18 meses de curso, e eu tive que pagar esse valor até o início das minhas aulas. Eu tenho que chegar lá com tudo pronto. No meio desse processo também ainda teve o processo de tirar o visto. Então eu aproveitei para tirar o visto americano também e o visto canadense, até porque tem algumas coisas que são feitas em Recife. Então você pode aproveitar, né, para mim aqui no caso que moro em Natal, aproveitar para fazer uma viagem só ou algumas poucas viagens, passar alguns 2 dias lá e resolver tudo. Em se falando de tema e foco, o meu mestrado foi em Teaching English as a Second or Foreign Language, ou seja, ensino de inglês para estrangeiros. Então o meu foco era nisso, ensinar inglês para pessoas que não têm inglês como língua nativa. A turma que eu fiquei, ou o mestrado que eu fiz, era um mestrado internacional. O que significa isso? Significa que não existia nenhum canadense na minha turma, era uma turma formada só por estudantes internacionais. Na verdade, na minha turma tinha eu, né, de latino-americano, de brasileiro, e o restante era basicamente asiático. Tinha uma menina da Arábia Saudita, tinham vários chineses, eu acredito que uns 16, 17, 18 chineses, uma pessoa de Singapura e uma pessoa da Coreia, basicamente isso. Então era eu no meio de todos esses asiáticos. Foi uma coisa muito legal porque estava todo mundo no mesmo barco, né? Tava todo mundo na mesma situação e não tinha diferença nenhuma entre mas o canadense ele já fala inglês melhor, ou então, né, a gente ficar se sentindo inferior ou ele superior, não tinha esse tipo de coisa. Então foi bem legal por causa disso. Foi uma das razões pelas quais eu escolhi entrar em um mestrado que fosse de uma turma internacional. Eles tinham outras possibilidades, mas eu escolhi esse porque eu achei mais interessante por esse sentido todo. Inclusive, em se falando do mestrado, o mestrado que eu fiz foi um mestrado um tanto quanto diferente, porque aqui no Brasil nós temos a diferença, né, entre stricto sensu e lato sensu. Aí você entra na pós-graduação, que é uma coisa mais profissional,
em um mestrado, que é uma coisa mais acadêmica, e lá eles têm tipos de mestrados diferentes. Se eu escolhesse fazer um mestrado que fosse mais acadêmico, eu iria para um MA, ou seja, eu viraria um Master of Arts, mas eu escolhi uma coisa mais profissional, que foi um MEd, que foi um Masters of Education, né? Então, hoje em dia eu tenho um MEd in TESOL, ou seja, eu sou Master of Education in Teaching English, blá blá blá, aquele nome grande lá que vocês viram no começo. Eu escolhi um mestrado mais profissional justamente pelo fato de que na época eu até pensava em fazer doutorado e continuar na academia, mas eu sempre fui uma pessoa muito mais prática, eu sempre gostei muito mais da sala de aula do que de pesquisar em si. Então eu escolhi um mestrado mais profissional porque eu sabia que era uma das características desse mestrado, que era o fato de que você ia fazer muito mais coisa em sala de aula em si, ao invés de ficar fazendo mais pesquisa. Uma das características mais importantes e mais interessantes do meu ponto de vista desse mestrado é que a gente tinha muita coisa de fato em sala de aula, principalmente as matérias que eles chamavam de Fieldwork. Eu paguei 2 matérias, Fieldwork 1 e Fieldwork 2, e nessas a gente ia para instituições canadenses para observar como é que funcionava o estilo de ensino canadense, como é que funcionava o ensino canadense no geral. Fieldwork 1, a gente foi para uma escola pública, uma escola normal, foi uma escola fundamental, né, de ensino fundamental. A gente observou a aula de crianças entre 9, 10 e 11 anos. E no Fieldwork 2 a gente foi para uma escola para imigrantes, né? O Canadá tem, eu acho que ainda tem esse tipo de programa que é, se você imigra para lá, né, imigração mesmo, uma pessoa da sua família, normalmente o seu cônjuge, se você é a pessoa que vai trabalhar, tem direito de fazer um curso de inglês gratuito, né, pago pelo governo. Então a gente foi observar essas aulas também. Foi uma coisa totalmente importante para mim, extremamente interessante, porque eu pude de fato vivenciar e entender muito melhor como é que a cultura canadense funciona e como é que o sistema de ensino canadense funciona, por que é tão bom. Hoje em dia eu já entendo, talvez depois eu faça um vídeo sobre isso, que é de fato muito interessante. Uma das características do curso também ele era similar a um curso de pós-graduação aqui. Então a gente não tinha uma pesquisa extensa, você tinha pequenas pesquisas e no final a gente tinha uma pesquisa maior que foi tipo um TCC. A gente passou 3 meses sem ter aula de fato, só fazendo algumas observações com nossos supervisores, professores, estudadores que seja, e a gente tinha um trabalho de conclusão para entregar no final do curso, e aí foi a grande apresentação do final, para a gente terminar o curso de fato. Uma das coisas que eu diria que é mais delicada, mas que a gente tem que prestar muita atenção e entender que vai ser complicado de alguma maneira, é a adaptação. Até para mim, quando eu fui para lá, eu já era professor há 5 anos, eu comecei a aprender inglês com 11 anos de idade, então eu não era noob, né, na hora de aprender inglês. Eu sabia inglês, eu dominava inglês. Mas o problema muitas vezes não está no inglês, está sim na diferença entre o sistema de ensino daqui e o de lá. Eu fiz universidade aqui, né, eu fiz faculdade aqui, então aqui a carga é muito maior no professor. O aluno, digamos que ele fica em sala de aula, meio que só assistindo aula, tem que fazer alguma coisa ou outra. Às vezes ele apresenta um trabalho ou outro, enquanto que o professor é quem faz a maior parte, né? O professor vai lá, planeja as aulas, corrige tudo, tem que pensar em como é que vão ser os trabalhos. É muito mais trabalhoso para a gente ser professor aqui. Lá eu diria que é trabalhoso também, obviamente, mas o professor ele delega muito mais, ele coloca muito mais responsabilidade no aluno. Então, só para vocês terem noção de um exemplozinho que acontecia muito, era que aqui no Brasil a gente raramente, pelo menos no meu caso, eu lia poucos artigos científicos na graduação. O que acontecia era você ler partes de artigos, alguma coisa que era importante, uma coisa assim. Mas normalmente o conhecimento ele já vinha filtrado pelo professor. O professor ia lá, lia os artigos e transferia aquele conhecimento para a gente de uma maneira muito mais sucinta e talvez até resumida. Lá não, era totalmente diferente e a carga era muito maior. Eu tinha que ler, por exemplo, entre 4 a 6 artigos por semana. Cada artigo desse aí com em torno de 30 páginas, então você tem aí uma carga de mais de 100 páginas por semana. E você não era só ler aquilo e fazer de conta que entendeu, tinha que destrinchar completamente
porque eu tinha que chegar na aula e eu tinha que mostrar que eu entendi, eu tinha que participar. A participação é uma coisa que eles gostam muito, que conta muito. Então não tinha como eu simplesmente fazer um trabalho meia boca. Eu tinha que pegar todos os artigos, desenrolá-los muito bem, entender muito bem para poder chegar na aula e conversar no nível de todo mundo, que é um nível relativamente alto. Então essa parte aí foi uma parte bem difícil para mim, porque eu não era acostumado a fazer isso aqui no Brasil. E eu diria que o primeiro semestre foi um semestre bem punk em termos de adaptação mesmo. Eu lembro que nesse primeiro semestre eu mal saía de casa, porque era tanta coisa para dar conta que eu meio que não conseguia. Mas aí, obviamente, a partir do segundo semestre, a partir de alguns meses, eu me acostumei, ficou muito mais tranquilo, eu comecei a organizar a minha vida também de uma maneira muito melhor, e aí ficou mais tranquilo, até o final deu tudo certo. Mas, de fato, eu diria que para você que quer estudar fora, você tem que lembrar disso. A adaptação ela vai ser um pouco mais complicada no começo, porque o sistema de ensino é um tanto quanto diferente. Porém, obviamente, vale muito a pena, porque é uma coisa muito interessante. Você vai ver que você vai conseguir aprender muito nessa adaptaçãozinha aí, principalmente depois quando você conseguir se adaptar totalmente. Alright, so that's pretty much it for this video today. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Fala aí um pouco da sua experiência também, eu quero saber. Coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Alright, so I'll see you in the next one. Bye bye.